hoje, gente, eu tenho o prazer de receber aqui o Marcelo, meu amigo, meu aluno, advogado, que para mim é um dos maiores exemplos que eu tenho, né, acompanhado nesses últimos tempos, né? Dentre tantos alunos maravilhosos que eu tenho, o Marcelo é um deles. Por quê? Gente, Marcelo vai contar e vai conversar aqui com a gente, porque o assunto hoje é iniciação à prática tributária, né? Iniciação, como é que a gente começa nessa carreira, como é que a gente se torna um advogado tributarista, quais são as dicas, né, que vão ajudar vocês na carreira, que vão ajudar no dia a dia. Por quê? O tempo inteiro a gente se depara com situações de pessoas dizendo assim: eu queria tanto atuar na área tributária, mas eu tenho medo, eu acho difícil, é uma área fechada, é uma área elitizada, ou eu sou muito moço, eu sou muito velho, eu estou muito velho para começar numa nova área, ou eu sou muito moço, então ninguém vai me levar em consideração, né? Ou eu não sou pós-graduado, sou pós-graduado, mas estou travado, não consigo dar o primeiro passo para começar, ou já atuo em outra área e gostaria muito de atuar na área tributária, mas não sei por onde começar. Então, eu me deparo com esses questionamentos e com essas dúvidas todos os dias, né? Tanto de quem já é meu aluno do curso de prática tributária rápida, quanto do pessoal que me segue aqui no Instagram, no YouTube. E digo assim, né, Marcelo? É uma dúvida mais do que normal. Então, hoje a gente vai ter um bate-papo aqui, descontraído, a gente vai fazer uma conversa aqui com várias dicas. Então, primeiro de tudo, Marcelo, muito obrigado, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito o meu convite. É uma honra tê-lo aqui, né? Te escutando aqui hoje, vai compartilhar com a gente um pouquinho da sua carreira. Então, seja bem-vindo e vou pedir para o pessoal para, né, dar o joinha para te aguardar aqui, né? O nosso like no YouTube. E aqui, né, gente, coraçõezinhos para esperar o Marcelo. Marcelo, você na fila do pão, por favor, apresente-se. Quem é você na fila do pão? Bom, eu tenho 55 anos. Aí, quando você começou a falar, eu não sabia se eu era novo ou se eu era velho. Eu comecei a carreira... Eu entrei na faculdade com 47 anos, faculdade de Direito. Terminei a faculdade com 52 para 53 anos. E, na segunda tentativa, eu passei na OAB. E, assim, o meu plano era só fazer o bacharelado. Não tinha intenção de advogar, nada. E dentro da faculdade eu descobri, por ter trabalhado muito tempo na iniciativa privada, eu tinha aquela coisa, eu gosto de iniciativa privada. Então, quando eu tinha uma matéria que era área pública, aí eu falava, nossa, não é isso que eu quero. Aí, quando eu tive aula de direito empresarial, falei, nossa, o olho chegava a brilhar. O pessoal falava, nossa, essa professora é muito chata, essa matéria, não sei o que. Eu falava, nossa, eu sou estranho mesmo. Então, mas tudo bem, toca o barco, né? E aí, chegou no 5º ano, aula de direito tributário. Eu falei, pronto, agora eu achei o que eu queria, né? E aí terminei, passei na OAB, falei, vou fazer a pós. E fui fazer pós. Aí tive pós tributário, penal tributário, aquela coisa toda, né? Aí o ano passado, no início da pandemia, foi quando eu conheci você. Que aí nós tivemos aquela aula, e aí a tua maneira de explicar aquela coisa toda, sabe? Eu falei, nossa, é isso mesmo que eu quero. O tributário, sabe? Então, é uma coisa assim, eu não era funcionário público concursado, eu trabalhava na prefeitura aqui da cidade que eu resido, e agora em janeiro já tinha planejado, isso aí já vinha planejando, em janeiro eu peguei, abri mão do meu cargo e falei, vou advogar, é o que eu quero, é o que eu gosto de fazer, e tô na briga, tudo que você disse, é um segmento de direito que é fechado, não tem, assim, a gente não consegue entrar, é difícil, isso são para todos, todo segmento. Aqui nessa região que eu resido, que eu moro aqui, nós temos muito presídio. Quando o governo fechou o Carandiru, ele trouxe tudo para cá. Então, o direito penal aqui também,
é muito concorrido. Todo mundo quer, fala, nossa, tem muito cliente. Tem, mas eu sei de advogados aqui que ele domina os presídios aí, ele tem a clientela dele, ninguém consegue entrar também. Então, o que faz a diferença? É a pessoa se preparar. E é o que eu estou fazendo, eu aliado o conhecimento que eu já tinha, assim, da administração pública, da parte tributária, que eu era secretário de administração, então, de uma maneira ou de outra, as leis era eu que fazia, os decretos, tudo que mexia com a parte financeira também, contábil, eu tinha uma participação. Então, eu comecei a estudar tudo, e aí, terminando a pós, né, o ano passado, assim, uns 4 meses antes de terminar a pós, nós estávamos tendo aula com você, aí eu falei, bom, agora dá o desespero, né, porque, terminei a faculdade, passei na OAB, agora fiz a pós-graduação que eu queria, eu falei, e agora, como que eu vou aplicar isso? E agora, como que eu vou? Eu não sei o que é, é uma ação rescisória, uma ação, eu falava, meu Deus do céu, estou aprendendo tudo na teoria e na prática, porque eu nunca fiz estágio em escritório, porque eu trabalhava, fazia faculdade à noite, então eu não tinha noção. Eu falei, pronto, agora vou pegar o diploma, vou guardar, né? Aí foi quando você... Vou botar na parede, né, Marcelo? Vou botar o diploma na parede agora. Aí foi quando você lançou a segunda turma do curso de prática tributária rápida. Eu pensei, falei, bom, eu gosto de estudar. Saber prática, eu não sei nada. Eu falei, se eu aprender alguma coisa, eu já estou no lucro. Então eu tenho que, tenho que tentar. E fui. Aí comecei. Aí, sabe aquela sensação, assim, de você chegar num lugar, assim, você falar, entrou com essa ação, uma repetição de indébito e tal, eu falava, nossa, cara, eu sei o que é isso. Que alívio. Sabe? Agora estou vendo na prática também. Então, isso aí o que faz? Isso aí motiva a gente a estudar mais. Eu tenho livros. Hoje eu compro, os livros que eu compro hoje é só sobre tributário, sabe? Então, é tributação no agronegócio, é tributação ambiental, é tributação não sei o quê. Então, eu vou sempre pegando. E aquela coisa, eu comparo assim, ó, você advogar é igual a primeira fase da OAB. Você tem várias matérias que você tem que estudar. Na segunda fase, você tem que falar, não, é essa. Você tem que escolher uma matéria e passar. Então, foi o que eu fiz. Hoje, eu transpiro, respiro, tributário. Se inspira, né, Marcelo? Me inspiro, eu tô lendo, eu não tenho dia. É sábado, domingo, qualquer dia, à noite. Às vezes eu paro, vou fazer alguma coisa, mas daqui a pouco eu pego um livro, vou ler, eu pego um vídeo, vou assistir uma aula. Tem dias que você me marca lá no Instagram, você está assistindo aula sábado à noite, né? Eu não tenho. Às vezes no sábado eu falo, não, agora à tarde eu só vou estudar. Sento aqui na frente, pego as aulas do curso e vou revendo. Sabe? Tô com dúvida nisso, dúvida naquilo. Então, isso aí reflete aonde? Reflete a hora que eu saio, eu estou mais preparado. Às vezes eu não sei tanto na prática, mas na teoria, pelo menos, você chega, você começa a conversar com um cliente, você chega, você aborda. Como eu trabalhei muito tempo na área comercial, eu tenho um pouquinho mais de facilidade. Conheço mais pessoas, mais empresários, não importa o segmento, sabe? Eu encaro, assim, tudo como um aprendizado. Uma coisa que você sempre fala, não é o valor da ação, né? Que é aquela ação que você pegou lá de 600 mil e tal. Eu pego a ação de 2 mil, de 3 mil, de 5 mil, eu estou dentro da minha realidade financeira aqui na região. Então, para aprender, né, Marcelo? Se você pegar um processo de 1.000, de 2.000, você está aprendendo, você está praticando, né? Isso que importa. Então, eu não fico muito preso nesse lado. Não, eu tenho só... não é o valor da causa, sim. Então, eu sei que tudo que eu estou fazendo, a consequência vai ser lá na frente, eu ter um cliente melhor. Marcelo, qual é o número de habitantes mesmo de Flórida? 14 mil. Tá. Deixa eu só fazer um parênteses. Contando 2 mil do presídio. Tá, então, 12. Ou seja,
Então, a gente não tem nem 14 mil habitantes. Deixa eu só fazer um parênteses em cima de tudo que você já falou. Gente, só para vocês terem uma ideia. Por que eu também convidei o Marcelo para vir conversar com a gente aqui hoje? O Marcelo vivencia um cenário que supostamente não seria uma área para atuar no tributário. As pessoas gostam muito de dizer assim, mas eu moro numa cidade pequena. Cidade pequena não tem cliente tributário. Bom, então, Marcelo, vamos lá. Marcelo mora numa cidade de 14 mil habitantes, sendo que 2 mil são do presídio, como ele mencionou antes. Então, já começa a desmontar essa ideia que uma cidade pequena não pode ter um advogado tributarista. Segundo, Marcelo trabalhava na prefeitura, podia, né, ter, bom, agora eu vou curtir a vida. Não, Marcelo, ao invés de vou curtir a vida descansando, ele está curtindo a vida estudando. Ou seja, gente, quando a gente se determina a fazer alguma coisa, não tem quem segure a gente, seja para o bem, seja para o mal. E o Marcelo decidiu o quê? Não, só um pouquinho. Eu gostei desse negócio aqui, que é o tributário. Se encaixou, se enxergou naquilo ali. E o que o Marcelo tem visto? Gente, vocês já me viram falar do Marcelo em outras lives. Marcelo, todas as minhas lives, todas. Eu acho que eu não lembro do Marcelo ter faltado alguma live minha aqui. E olha que eu faço live, né, Marcelo? E olha que eu faço live. Qualquer hora, qualquer dia, Marcelo está presente. Por quê? Marcelo está numa caminhada crescente, que é o quê? Ele fez a pós-graduação e, como ele bem disse, e agora, o que eu faço com esse diploma? Pós-graduação dá título. Eu venho mencionando isso para vocês direto aqui. A pós-graduação, ela te dá conhecimento, ela te dá o título de especialização, ela te abre a porta para dizer que você é especialista, mas não é o suficiente porque você precisa da prática. Precisa da prática e precisa da coragem para meter a cara, né? Para prospectar, para ir atrás do cliente. Então, segundo ponto, Marcelo, que até então podia então se acomodar e reduzindo a quantidade de trabalho, ele acelerou e está, inclusive, semana que vem, Marcelo vai nos contar aqui, Marcelo está inaugurando a sua sala do escritório. E eu achei isso sensacional, porque ele realmente está dando a cara a tapa, ele está abrindo a sala, já está, daí já vou até te falar isso, né, Marcelo? Já está se vendendo, entre aspas, porque a OAB diz que a gente não pode se vender, mas quando eu falo se vender é o quê? Você colocar no mercado o seu nome como advogado tributarista. E o que acontece? Mesmo pode ser uma cidade pequena, de 14 mil habitantes, pode ser, né, uma cidade de 100 mil, 50 mil. O que importa, e eu sempre digo isso, Marcelo, você já me viu falar isso aqui, é a gente se vender, a gente se apresentar, a gente leve no bom sentido quando eu falo se vender, é a gente se apresentar como advogado tributarista. Porque como é que alguém vai fazer referência ao Marcelo, à Letícia, né, a Lucélia, aquela de Cuiabá, como é que vai saber que nós somos advogados tributaristas se a gente não se apresenta assim socialmente, né, nessa sociedade jurídica, na sociedade comercial, na sociedade onde a gente vive? Então, gente, em primeiro lugar, a gente tem que se sentir tributarista para começar a iniciar a carreira. Mas tá bem, então como é que eu vou iniciar a carreira? O Marcelo tem a história dele, que é o quê? Ele fez primeiro a pós-graduação, ele já era formado em outra faculdade, mas mesmo após ele se deparou com uma situação. E agora? O que eu faço com isso? E assim como você, Marcelo, temos essas outras pessoas que estão começando do zero mesmo, que ainda não têm conhecimento nenhum da área tributária e precisam desse empurrãozinho que é começar a estudar, então, o direito tributário e a prática. Preciso ir direto para uma pós-graduação? Te pergunto uma coisa, Marcelo, se hoje, porque eu sempre conto assim, eu não fui direto para uma pós-graduação, sempre menciono que como eu não tinha grana para pagar a pós na época que eu comecei a advogar, eu tive que me encarar na raça mesmo, sem pós e sem curso de prática, porque não tinha essas coisas na minha época, né? Isso tem mais de 20 anos. Então, assim, se você hoje não tivesse feito, vamos pensar um pouco na parte do curso de prática, tá? Se você não tivesse feito a pós, o curso por si só te daria alguma base? Se você não tivesse a pós, o curso por si só te daria alguma base? Você conseguiria já começar atendendo tributário ou não? Ou Sim. você acha que sem a pós, precisa da pós obrigatoriamente para fazer isso? Não, após foi assim, foi um projeto meu. Então, o que aí coincidiu de conhecer você já foi a última, acho que foi a última professora que deu aula na minha turma de pós. Acho que foi. Acho que eu dei acho que 2 ou 3 Duas aulas para matérias. vocês, né? Duas matérias. Duas matérias. Então, as aulas terminaram já com você. Então, o curso, eu sou uma pessoa assim mais prática. Então, o curso veio. Se eu não tivesse feito a pós, eu não sei o que eu vou fazer. Aí eu comecei a seguir você. Vou fazer o curso de prática. Então, o curso em si, ele daria condições para mim começar a trabalhar. E assim, sabe, eu tô aqui na região,
nós estamos muito distantes de São Paulo, nós estamos a 630 quilômetros de São Paulo. Então, é uma região assim, aqui ainda existe aquela coisa, o advogado tem que fazer tudo. O advogado generalista, aí, só que assim, eles querem um advogado generalista, mas um advogado com conhecimento específico. Específico. Generalista, mas específico. Mais específico. Então, é assim, sabe, aparece as coisas, aparece. Você não faz isso? Não, eu não faço. Eu sou tributarista, eu faço isso, isso e isso. Mas você vai perder o cliente. Eu não vou. Eu já teve cliente que ele me procurou por uma coisa, não atendi, indiquei outra pessoa, indiquei um colega, e ele voltou para mim fazer um trabalho para ele na área tributária. Então, tão especialista que ele viu que você era, né? Tipo, é tão especialista que é para ele mesmo que eu tenho que devolver esse trabalho, porque ele realmente é o cara que sabe tributário. E assim, eu leio muito, eu leio todos os dias, eu estudo, eu fico atento o dia inteiro, alteração, mudou isso, mudou aquilo. Eu sei que sai em torno aí, dizem, né, de 40 alterações tributárias no dia. Uhum. Então, eu vejo, assim, o que está dentro da minha realidade. Eu filtro e aí eu vou ler aquilo, vou me atualizar. Sai uma coisa lá que é destinada ao Nordeste, eu não tenho cliente no Nordeste. Então, mudou tal coisa em São Paulo. Tranquilo, vou ler, vou ver. De repente, amanhã, do nada, aparece um cliente lá e te pergunta sobre isso. Então, o empresário, ele é uma... sempre, na verdade, está sempre antenado, mesmo que você não tenha até o conhecimento com maior profundidade sobre aquele assunto, mas você, caso seja questionado, você pelo menos não passa vergonha, né? Sim, não, sim. Realmente, o cliente gosta muito de nos perguntar assim, sabe se vai ter algum parcelamento, né? Algum refis, essas coisas assim. Sabe que viu que surgiu um benefício novo aí para o agronegócio? Então, assim, nem que você não saiba com a maior profundidade do mundo, viu que tem transação tributária pela PGFN, mesmo que você não saiba todas as transações, não saiba os detalhes, mas você tem que estar ligado, é igual viver nesse mundo. Quais são as notícias que estão passando? O que está acontecendo no governo, na economia? É ter um conhecimento, assim, geral na área tributária, sempre se informando para quando alguém te perguntar, pelo menos você saber dar aquele primeiro passo, aquela primeira resposta. E daí, Marcelo, daí você vai se aprofundar. Você dá aquela primeira resposta, mostra que está sabendo o que está acontecendo no mundo tributário e depois corre para casa, corre para o escritório e vai estudar, né? Vai se aprofundar naquele assunto para poder dar maiores informações para o cliente. Então, assim, o que você está dizendo, gente, por isso que eu disse que o Marcelo não perde uma live, não perde mesmo. E daí o pessoal às vezes fala assim, mas eu não tenho tempo. Gente, tempo é questão de preferência. Tempo ninguém tem, principalmente nessa pandemia, a impressão que eu tenho é que parece que o tempo se encurtou, o relógio parece que ele corre mais rápido. Sim. Por mais que a gente faça, nunca dá tempo para tudo. Só que assim, em alguns momentos da vida, principalmente para quem está iniciando uma carreira, né, está migrando de uma carreira para outra, ou está complementando, eu sou do imobiliário, eu quero tributário também agora, eu sou do previdenciário, eu quero fazer tributário, a gente tem sim que dar preferência para algumas coisas na vida, que é o que você está fazendo, Marcelo, que é comprar livro tributário, em vez de comprar outra coisa, na hora que podia estar escutando uma notícia qualquer, você está escutando a área tributária, ou seja, está se aprofundando. Então, assim, gente, eu sempre acredito muito assim em foco e determinação. Eu acho que o conhecimento ele é básico para tudo, ele é necessário para tudo, e isso só cabe a nós procurar esse tipo de conhecimento. Por óbvio que a gente não vai saber todas as áreas do tributário, isso é impossível. Até a gente estava falando com a Ramiro essa semana sobre prospecção. É óbvio que a gente não sabe todas as áreas do direito tributário. Nenhum advogado sabe todas as áreas do direito tributário, nenhum advogado sabe tudo de tudo, isso é impossível. Mas se a gente conseguir saber pelo menos o que permeia o direito tributário, uma noção, a gente vai lá e estuda e se aprofunda cada vez mais. E outra coisa, Marcelo, que eu acho que a gente tem que ressaltar, essa questão da prospecção, que eu falei no início, né, para quem está começando, você é de uma cidade pequena. Você, esses dias a gente conversou, você estava lá no Mato Grosso, ou seja, o Marcelo está fazendo o quê? Nichando, ele está vendo dentro do espaço dele, até vou pedir para você conte isso para eles. Marcelo está começando agora do zero, está prospectando, está indo atrás, na cidade dele, foi para o Mato Grosso porque viu possibilidades do agronegócio, da parte da tributação, que é uma área extremamente, né, que tem muita demanda na área tributária, e tem ainda poucos advogados que são especializados também no agronegócio. Conta para nós, Marcelo, um pouquinho dessa tua experiência de ter saído aí de Flórida e ter ido para o Mato Grosso prospectar. Como é que você fez isso? Como é que você deu o primeiro passo para buscar esse cliente? Como é que você fez isso? Olha, eu trabalhei 23 anos na área comercial. Eu fui representante comercial, gerente de vendas e tal. Então, assim, isso
eu passava para a minha equipe de vendas, eu fazia treinamento sobre isso. Então, é uma coisa assim, você se vende 24 horas. A partir do momento que você entra num comércio, que você entra num restaurante, tudo, você está se vendendo. Então, você tem que, sabe, tem que ser educado, tem que ser, eu acho que o mínimo, tratar bem as pessoas e ser educado. E tem um amigo meu que mudou para Sinop, mudou não, na realidade ele voltou, que ele já morava lá. E ele, vem para cá, vem conhecer e tal. E eu fui, fiquei, falei para ele, eu vou. Até tinha combinado com um amigo daqui, né? Ele falou, na última hora ele falou, não vou. Eu falei, bom, eu vou. Mas você vai sozinho? Eu falei, vou. É 1.700 quilômetros. Eu falei, não tem problema não. Eu falei, não tem pressa. Gastar 2 dias, 3 dias, eu chego, não tem problema não. E fui. Aí cheguei lá, uma região rica. Letícia, eu nunca vi uma coisa daquela. E olha que eu já andei, hein? Eu fiquei assim, admirado. Eu fiquei assim, assustado de ver o volume de dinheiro. E aí conversei com alguns colegas, aquela velha história, não, aqui você tem que fazer tudo, aqui você tem que pegar tudo que aparece. Eu falei, cara, tudo bem, mas onde que os grandes produtores aqui da região, não, tributaristas, essas coisas, eles pegam em São Paulo, pegam lá em Cuiabá. Eu falei, mas por que não pega aqui? Ah, porque aqui não tem ninguém que só trabalha com isso. Eu falei, então, né, eu pensei, né, acendeu, eu falei, bom, é uma oportunidade, né, onde eles estão vendo que não tem oportunidade, porque o grande proprietário lá, que cara que tem lá, que colhe muita soja, exporta, ele vai em São Paulo, ele vai em Cuiabá, atrás de um advogado. Então, eu falei, de repente, por que eu não posso chegar aqui? Eu não preciso pegar aquele grande fazendeiro. Por que ele precisa ir atrás do advogado? Por que o advogado não pode ir atrás dele, né? Eu até comentei com um advogado lá, porque Sinop, hoje, na área da saúde, eles têm um hospital lá de primeiro mundo. Eles perdem só para São Paulo, capital, a saúde, em termos de equipamento e de material humano. Especialidade tem todas. E eu conversando lá com esse advogado, ele falou para mim, ele falou, o hospital aqui foi montado porque os fundadores da cidade e os grandes latifundiários aqui, eles estavam cansados de levar os pais para São Paulo. Aí o que eles fizeram? Se reuniram, cotizaram, construíram um hospital de mais moderno no mundo, trouxeram mão de obra de São Paulo, do Rio, especialistas, de onde fosse. E eles estão lá em Sinop. Eu falei, tá, e por que isso não pode acontecer com o advogado? Eu falei, em vez de eles irem lá em São Paulo, eu falei, tudo bem, tem uma coisa aí que vai precisar, uma banca enorme, tudo bem. Mas eu falei, no dia a dia, o dia a dia deles, eles mexem com tanta grana que o dia a dia deles, para nós, é muito dinheiro. Não, e outra coisa, Marcelo, às vezes esse agricultor, essa pessoa do agronegócio, ele não tem nem tempo de sair à procura. E segundo ponto, isso eu até identifiquei na semana passada, eu fui procurada por uma aluna para fechar uma parceria no Mato Grosso também, porque ela falou que na cidade dela não tem advogado tributarista. E ela, como não atua na área, ela é do previdenciário, ela me procurou para fechar uma parceria, porque ela falou o seguinte, que ela ouviu um curso meu, e ela falou, meu Deus, isso aí dá dinheiro. E ela foi até um empresário da região, que não era do agro, mas era empresário da região, empresário que tinha várias empresas, e ofereceu. Ele falou, nunca ninguém tinha me oferecido isso, eu nunca nem tinha ouvido falar sobre essa tese. E dela não sabia fazer, o que ela fez? Me procurou para fechar uma parceria. Então, assim, mesmo para quem está começando e não atua ainda no tributário, mas está começando, a parceria também é uma boa alternativa. Você já conseguiu ir lá e você mesmo oferecer seu serviço, porque você já é um tributarista. Mas para quem também está começando e pensando em iniciação, pode fechar uma parceria. Marcelo está à disposição, tem vários advogados à disposição para fechar a parceria. E você, quando foi até lá, você ofereceu o seu serviço, provavelmente, quando você conversou, não sei se foi essa percepção que você teve, além do cara não querer ir até São Paulo buscar, talvez ele nunca tinha ouvido falar em algumas possibilidades.
Então, por que ele vai até São Paulo procurar um advogado, até o Rio de Janeiro, até, né, uma cidade maior, procurar para contratar para fazer aquilo ali? Como é que ele vai procurar uma coisa que ele não sabe que existe? Então, ele nem procura. Então, assim, por isso que eu sempre digo, né, que a gente não pode romantizar a advocacia. Que o advogado tem que levantar a bunda da cadeira e tem que ir para o mundo, sim, prospectar. Cada dia mais, não tem que esperar o cliente bater na sua porta. Então, assim, mais e mais levar informação para o cliente. Você que está estudando já sabe quais são as possibilidades que são boas para o cliente. Está estudando a área tributária, uma tese que seja, apareceu uma tese, essa tese é muito boa, então eu vou estudar muito essa tese e vou levar ele para todos os cantinhos que podem não ter advogado tributarista ou que essas pessoas não recebem esse tipo de informação, estão carentes de informação. Daí, Marcelo, quando você chegou lá, eu te interrompi, você chegou lá e você se apresentou como advogado tributarista lá. Sim, sim. E é uma coisa, eles são bem diferentes do paulista. Eles são... Lá tá todo mundo para trabalhar. Todo mundo que está ali está querendo trabalhar e fazer a vida. Então, não tem aquela coisa, sabe? Eu conversei com 10 dias que eu fiquei lá, eu conversei com umas 50, 60 pessoas. Esse amigo meu tem uma casa de carne lá. Então, a gente ficava ali, chegava o pessoal, ia conversando. E assim, não teve um empresário, cliente dele, funcionário de comércio, não teve um. Ele disse, chegar para mim e falar assim, cara, aqui já deu, aqui já sabe, já está muito... já tem de tudo aqui. Está saturado, não está saturado. Ao contrário, todos que eu conversava. O que você faz lá em São Paulo? Eu sou advogado, eu trabalho na área tributária. Rapaz, vem embora para cá. Vem embora, fica faltando. Eu vim com dor no coração embora. Porque, assim, você vê, eu conheci muita gente lá através desse amigo meu. Eu conheci um dono lá de plano funerário. Até eu achei muito interessante. Ele é daqui do estado de São Paulo. Tá. E ele foi para lá tudo. Hoje, a Sinop tem 160 mil habitantes. A previsão de daqui 10 anos é ter 350 mil. Nossa. Se a divisão do estado der certo, vai ser a capital do outro estado. E esse cara, ele simplesmente hoje, todas as funerárias que tem em Sinop é dele. Então, ele quer que o povo morra. Ele quer que o povo morra. Aí ele chegou assim, Letícia, numa conversa assim, na frente da casa de carne, lá sentado, tomando cerveja, ele falou assim para mim, falou, se você quiser vir para cá, ele falou assim, dependendo do ramo que você quiser trabalhar, ele falou, eu trabalho com tributário. Ele falou assim, mas se você quiser agregar mais alguma coisa, ele falou assim, eu posso até montar um escritório de sócio com você. Você toca o escritório, eu vou pegar toda a minha clientela de plano funeral e vou jogar na tua mão para ser cliente seu. Poxa, Tipo um previdenciário para fazer a aposentadoria de todo mundo. É que tu vê como é que são as coisas, né? Um movimento de uma viagem para fazer uma prospecção, quando você chega lá com uma expectativa de repente, prospectar um cliente. Você chega lá, conhece um que conhece outro, se forma uma rede de prospecção, na verdade, sim, né? Sim. E o que acontece? Nesse momento, às vezes a gente vai com um plano para apresentar X e a coisa é muito maior do que a gente imagina. E também tem um detalhe, né, Marcelo? Mesmo que não fosse, mesmo que chegasse lá e não tivesse tido toda essa expansão que você encontrou lá, que isso é maravilhoso. Eu digo assim, eu já tomei muitos nãos na vida no início da carreira, isso faz parte, né? No início da carreira, tanto pela idade quanto pela falta de experiência. O que não pode é a pessoa, né? A gente até falou isso segunda-feira com o Ramiro aqui sobre os nãos que se toma. Se você não for até lá para saber medir o mercado, você não tem como saber se dá para iniciar a carreira lá, se dá para expandir. E outra, você também pode ter trabalho lá e trabalhando em São Paulo. Ninguém é obrigado também a sair da sua região, você pode trabalhar na sua região e ampliar essa prospecção para outras regiões, como é que você está fazendo. Então, assim, vai até lá com uma expectativa X, pode ser maior ou pode ser menor. Isso não importa. O que importa é realmente, acho que a pessoa ter esse primeiro passo, essa atitude, sabe? De ter atitude. E daí deixa eu te perguntar uma coisa, dentro dessa atitude, né, até os colegas estão dizendo aqui, o Joel, até deixa eu fazer um comentário, o Joel Cris também é colega lá do curso de prática tributária rápida, só que ele não é da tua turma, você se conhece lá do Clube da Caneca. O Joel também está começando do zero agora, está saindo da área militar, é lá do Rio Grande do Sul. E já ouvi falar dele. Do zero também. Moza também tá no curso, também
A grande maioria dos meus alunos são alunos que estão mudando de área, né, que estão começando uma carreira tributária, porque já queriam fazer isso há muito tempo. Então, a maioria está começando do zero mesmo. Não são alunos que já vinham atuando na prática, não, pelo contrário, são alunos que precisavam da prática e que tinham, inclusive, especialização, mas que não tinham, né, não conseguiam startar e estavam travados com essa prática. Quando eu te falo assim de começar a prática, quando você chega lá para se apresentar, quando a pessoa chega para você hoje, Marcelo, como é que você se sente? Seja lá no Mato Grosso, seja em São Paulo. Quando alguém chega com um caso, tipo o caso que você estava me contando aqui agora da execução fiscal. Vamos pensar no antes e no depois. Antes de você começar, né, a estudar mais, a fazer o curso e atuar na prática. Quando chegava um caso para você, você conseguia olhar para aquele caso e olhar com discernimento, dizer, tá, eu já sei qual é o caminho que eu vou tomar. Ou, não, poxa, e agora? O que é isso? Que tipo de ação cabe? Não faço ideia. Isso, como é que eu resolvo isso agora? Você acha que faz diferença do início do curso para agora, com o que você está estudando? Hoje, como é que você se sente em relação a esse tipo de situação? Como é que era antes e como é que é hoje isso para você? Ó, o curso, eu comecei o curso em julho do ano passado. Até ainda não terminei por causa do problema que eu tive da Covid, aquela coisa toda, e terminei a semana passada de fazer a fisioterapia pulmonar, porque eu também não conseguia ainda trabalhar direito. E assim, se fosse, vamos dizer, em junho do ano passado, antes de eu iniciar o curso, se chegasse para mim, primeira coisa eu ia gelar. Falar, nossa, era a mesma coisa de pegar uma coisa em mandarim, olhar e falar, o que é isso aqui, né? Hoje não, hoje um amigo ligou para tirar uma dúvida, eu conversando, do jeito que nós estamos aqui, eu conversando com ele, mandando mensagem no WhatsApp, dando explicação, eu explicando para ele assim, ele falou, Marcelo, ó, um ISS e tal, foi 2014 e tal, isso aí já não prescreveu? Eu falei, não, você tem duas opções, ou ele já decaiu, ou ou já teve a prescrição. Eu falei, a diferença é a seguinte, aí vem na cabeça lá, o MI do McDonald's, ó, se o poder público lá não lançou, ainda não é um crédito, não é um lançamento tributário, se não notificou, é uma situação. Se já passou, aí entra outra perninha do McDonald's, ó, se já constituiu o lançamento, já tem o crédito tributário, está na dívida ativa, aí nós vamos ter que analisar de outra maneira. Eu falei, então são duas maneiras de analisar. Ah, eu não sabia disso. Eu falei, então, eu estudo para isso, eu estudo para ser tributarista. Eu falei, você estuda para ser trabalhista. Eu falei, então, a diferença é essa. Se você me perguntar alguma coisa de trabalhista, eu não sei. Provavelmente não vou saber. Mas mas assim, o Letícia é automático, sabe? É o M do McDonald's. Decadência, prescrição. E eu via isso na faculdade, via na pós, falava, gente, isso não me entra na cabeça. Não, sabe, agora não. Decadência, eu já fico lá imaginando. Primeira perninha. Então, eu gravei aquilo. Então, é o que eu falo com você. Eu sou uma pessoa, eu não sou de ficar em rodinha de advogado medindo conhecimento. Não, porque, sabe, aquela coisa de advogado, né? Ainda mais recém-formado. Vaidades, né? Não, eu até comentei na segunda-feira, na live lá com o Davi, eu falei, fora do meu trabalho, eu sou muito quieto. Eu falei, eu leio, gosto de andar com meu cachorro. E na época que eu trabalhava, que eu viajava bastante, chegava à noite no hotel, antes de dormir eu tinha que ter, eu lia bula de remédio, lia qualquer coisa antes de dormir, porque eu tenho, é um vício. Você tem vício? Tenho. Qual que é o teu vício? Leitura. Sabe, eu leio a Bíblia, leio bula de remédio, leio o que tiver. Eu tenho que ler todo dia, eu tenho, sabe, é uma coisa minha. Isso aí sempre fui dessa maneira. Então, é uma coisa assim, o curso ajuda muito, porque muitas coisas do dia a dia de um tributarista nós não sabemos. Assim como eu não sei de um criminalista, não sei de um, sabe, aquela coisa assim, vamos dizer, no corriqueiro, eu não sei a manha do negócio. Então, isso aí, o curso me ajudou muito. Se eu não tivesse feito a pós, tivesse feito o curso, eu acho que hoje, assim, é lógico, meu conhecimento é outro, mas o meu desempenho seria o mesmo. Isso me deixa muito tranquila de ouvir, Marcelo, porque assim como você falou, eu sou um cara muito prático, você falou, né? E eu também sou uma pessoa muito prática. Tanto é que as minhas aulas são práticas, porque assim,
Eu poderia ficar filosofando para vocês na aula? Poderia. Tenho conhecimento para isso? Poderia, mas eu não vejo a utilidade dessa coisa muito filosófica, assim, para o dia a dia. Uma coisa é para a gente estudar, se aprofundar, tudo, acho que todo conhecimento é válido, por óbvio, né? Estou lá no mestrado da USP também, então, assim, tudo isso para mim é válido, é conhecimento. O que eu quero dizer é o seguinte, como eu também sou muito prática, a minha intenção sempre foi com vocês, e permanece sendo cada dia mais, é justamente discutir questões práticas que vocês possam, na hora de se deparar com o cliente, do caso chegar na frente de vocês saberem para que, nem que não saiba a profundidade, tenha que estudar depois, porque eu mesmo menciono para vocês que muitas vezes coisas que chegam para mim, que apesar de 20 anos de profissão, eu também não tenho conhecimento, eu também vou estudar para saber exatamente, né, os detalhes daquilo ali. Mas eu digo assim, vocês têm que estar preparados para quando receber uma demanda inicial, você saber, sabe aquele raciocínio que você faz, que a pessoa nem percebe, que é aquele raciocínio rápido, que é o que você acabou de dizer, já veio na sua cabeça decadência e prescrição, você já consegue raciocinar o direito tributário pensando ele na prática. Ou seja, você já consegue olhar aquele documento que o cliente está apresentando, você já consegue ter uma ideia daquilo ali. Hoje, por exemplo, o Gustavo, que também é meu aluno do curso de prática, né? O Gustavo vai estar com a gente aqui semana que vem. Ele mandou um relatório fiscal e falou, professora, estou com uma dúvida aqui nesse relatório fiscal, eu estou precisando da certidão, eu não sei se eu estou interpretando certo. Eu falei, vamos fazer o seguinte, Gustavo, me fala o que você entendeu dele e a gente vai conversar em cima, porque não adianta eu fazer uma análise, eu quero que vocês façam uma análise para ver se vocês entenderam, e daí eu bato em cima sem problema nenhum. E ele pegou e me falou, eu lembro que na aula a senhora falou assim, 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 e ele interpretou o relatório fiscal. Eu falei, é isso, Gustavo, você está na linha. Então, o mandado de segurança que eu vou impetrar, ele já fez toda a linha de raciocínio, analisando o relatório fiscal, sabendo como é que ele vai entrar com o mandado de segurança. Então, é isso que eu preciso, né? Que você, que todo mundo pense, pegue o conteúdo, receba a demanda e saiba desenrolar. Porque pegar livro pronto, de prática tributária, vocês têm por aí. Ler o livro, vocês leem sozinho, não precisaria. Então, eu fiquei feliz de tu me dizer isso, sabe? Que agora você consegue, né? Chegou e já pensou a decadência, a prescrição, já consegue destrinchar isso. Então, assim, isso é o que um professor quer ouvir, né, Marcelo? Não para o meu ego, mas para saber que o caminho é o caminho certo em relação à prática, né? Sim. Ó, eu tive no final de maio, teve um amigo meu que me procurou aqui, ele estava com uma dívida de R$ 6.800 de ISS. Aí ele foi lá na prefeitura para fazer o parcelamento. Aí, tá parcelando em 12. Aí ele me procurou, falou, o que você consegue ver isso aqui? Eu peguei as CDAs, tudo, e falei, felizmente não tem o que fazer. Você emitiu nota e não pagou. Eu falei as notas tudo de 2017, 2018. Ele falou, mas fica puxado para mim. Ele falou, ainda mais agora na pandemia e tal. Só que o que acontece? Eu tinha visto uns dias antes que a prefeitura ia soltar um refis. Aí eu peguei e falei para ele, deixa comigo isso aqui que eu vou resolver. Eu falei assim, o que você precisa? Ele falou, preciso parcelar. Eu quero um parcelamento maior. Aí eu fiquei, aí na semana seguinte ele me cobrou, falou, e aí? Eu falei, não, deixa virar um mês que eu vejo para você. Aí virou um mês, fui lá, falei, quero parcelar isso aqui. Quantas vezes você quer? Eu falei, quanto que pode? Ele falou, 24. Eu falei, pode fechar. Aí peguei os 24 boletinhos lá para ele pagar, 200 e poucos reais, cheguei para ele e falei, toma, 24 boletos, 280. Puta, mas como você conseguiu? Eu falei, não. Eu falei, não tem nada a ver eu ter trabalhado lá, não. Eu falei, porque eu estou dentro da lei e eles também dentro da lei. Eu falei, Ele falou, rapaz, eu estava pensando em pagar quase 600 reais por mês. Ele falou, para mim ia pesar. Eu falei, então, tá aí, dividir. Então, nós temos que ficar atento, sabe? E assim, é uma coisa... Eu vou te contar um caso que aconteceu lá em Sinop, uma historinha assim, rapidinho. Tem um rapaz lá que ele mexe com caminhonete. Gente do Brasil todo leva caminhonete para esse cara. Eu não sei qual que é o trabalho dele diferenciado, porque eu sei que o pessoal sai de São Paulo, vai com uma caminhonete rodando lá 2.500 quilômetros para levar para esse cara mexer. E eu estava um dia lá nele, ele é cliente desse amigo meu lá da Casa de Carnes, eu estava lá um dia na oficina de manhã com ele, chegou um senhor, um gaúcho, inclusive, lá tem muito gaúcho. Eu depois até lembrei de você, sabe? Mas assim, o Letícia, aquele gaúcho típico, típico assim, da terra.
Chegou lá... Aquele gaúcho grossão, aquele de É, bombacha mesmo. não, mas chegou lá assim, daquele jeito simples. Chinela havaiana, uma bermuda e uma camiseta. Eu fiquei olhando ele, né? E ele chegou lá com um carro da Volks que lançou agora aí, passa de 100 mil reais o custo do carro. E eu sei que lá é normal isso aí, sabe? As pessoas são muito simples, porque eles foram para lá, abriram a cidade, sabe? Dormir em barraca, esse tipo de coisa. Aí esse amigo meu, o cara da oficina perguntou para ele, falou assim, Fabiano, você sabe quem que é esse senhor aí? Ele falou, não. Aí ele falou o nome dele lá, né? Eu não entendi muito, porque o sobrenome dele acho que era alguma coisa de Isildir, alguma coisa assim, meio já lá do sul mesmo, sabe? Aí ele pegou e falou assim, rapaz, esse homem aí, ele colheu o ano passado 170 milhões de reais de Meu Deus. soja. Aí eu comecei a dar risada, aí esse amigo meu, Fabiano, né? Ele falou, rapaz, mas é dinheiro, hein? Eu falei, Fabiano, eu tô ferrado, cara. Eu falei assim, eu tô tão viciado no tributário, eu fiquei imaginando quanto que esse cara paga de imposto por ano. Eu O falei, que não que ele quis podia estar saber. economizando, inclusive? Eu falei assim, rapaz, de repente alguma coisinha eu consegui economizar um monte para um cara desse. Eu falei, esse pouquinho dele, para mim, cara, é muita grana. Aí ele falou assim, cara, você tá ficando louco, bicho, você só pensa em imposto. Eu falei, Não, não, penso em pensa em imposto, eu imposto. penso em como não pagar o imposto, em como Eu falei reduzir o para ele, eu imposto. penso em como reduzir a carga tributária. Aí ficamos conversando, né? Aí depois eu fiquei pensando mesmo. Inclusive, aquela live que nós fizemos numa terça-feira, eu estava lá em Sinop. Lembra? Talvez, Fizemos de lá. E agora, Letícia, esses dias eu conversando com um amigo da pós lá, falei para ele, antes de ontem, eu falei, ó, semana que vem eu estou pensando em ir lá em Águas Claras. Águas Claras é Mato Grosso do Sul. Você já deve ter passado por lá, às vezes, quando você for de carro lá para Campo Grande. Sim. Três Lagoas, não, Sim. Águas É Claras caminho quando vai de São Ribas Paulo, passa por Três Lagoas ali. Ribas do Rio Pardo, que é depois de Águas Claras. Isso. Ele falou assim para mim, mas o que está acontecendo lá? Eu falei, rapaz, você não está sabendo? Ele falou, não. Eu falei, vou te mandar um vídeo. A Suzano vai construir a maior fábrica de celulose do mundo lá em Ribas. Eles compraram 106 mil hectares para plantio de eucalipto. E uma cidade de acho que 20 mil habitantes, nos próximos 3 anos, eles vão investir 14 bilhões de reais. Meu Deus. Aí, eu vi uma entrevista com o prefeito. O prefeito falou assim, o orçamento da prefeitura para 2022 vai saltar de 120 milhões anual para 320. E foi. Aí aparece um corretor lá, eu tenho consulta de casa, de barracão, essas coisas, de assim, 10, 15 consultas ao dia. Só a minha imobiliária, fora os outros. O setor de restaurante, transporte. E tá aqui, eu tô a 340 quilômetros de Ribas, eu tô a 160 quilômetros de Três Lagoas. Aí ele falou, mas você vai lá mesmo? Eu falei, lógico que eu vou. Eu falei, cara, de repente chego lá, eu falei, eu não vou prestar serviço para a Suzana, mas o tanto de empreiteira que está indo para lá para prestar serviço, eu falei, chego lá, eu sou especialista tributário, eu falei, é lógico, o cara quer pagar menos imposto, ele vai ter que emitir a nota, a Suzana é uma companhia correta, tem muitas companhias que chegam no final do mês, o prestador de serviço ele tem que emitir a nota fiscal e os comprovantes que ele pagou os encargos dele no mês anterior. Eu falei, cara, olha o tamanho do mercado que vai surgir lá. 360 quilômetros daqui. Ah, mas é muito longe. Eu falei, então tá, é muito longe para você, para mim Isso, não fica é. aí então. Fica aí, deixa que eu vou ganhar dinheiro lá. Então, sabe, você vê, 4 horas de carro daqui de onde eu moro. Então a gente tem que estar procurando. Mas agora que você falou de dinheiro, Marcelo, aí eu penso, né? Eu falo muito assim que a área tributária ela é uma área de maior rentabilidade que muitas outras áreas, e parece que a gente fica puxando a sardinha para o lado da gente, parece que a gente é suspeito para falar. Agora, olha só, olha a perspectiva financeira que você está colocando do crescimento de uma região. Por consequência, o crescimento de uma região que está sendo investido por uma empresa privada como, né, como a Suzano, vai trazer investimento para essa cidade, a cidade está investindo na própria cidade, que vai atrair outras empresas, que vai atrair, né, comércio, serviços e tributação. E daí você pensa o quê? Quando eu penso de rentabilidade, o meu raciocínio é exatamente igual ao teu, eu já começo a pensar o que dá para ganhar em cima disso aí. E daí eu te pergunto assim, ó,
É verdade o que eu falo? O direito tributário, ele traz maior rentabilidade? Ou te pergunto de uma forma mais exata, você acha que um advogado que está começando a carreira tributária, que fecha um contrato, agora, um contrato só, ele consegue já, de repente, começar a ganhar pelo menos 3 vezes mais do que ele vinha ganhando com um contrato só? Assim, um contrato qualquer. Ele consegue já fechar uma coisa como essa? Ó, eu vou te dar um exemplo bem simples. R$ 6.800 aí que eu negociei de uma empresa aqui de ISS. Tá. Pelo valor, eu cobrei 30% dele. Então, deu R$ 1.800, R$ 1.900. Daria para me pagar, no mínimo, 2 cursos e meio seu. Você entendeu? Um contrato, Então, uma um ação que contrato. fechou, né? Por exemplo, eu ganhei num contrato aí, uma coisa que estava pronta para fazer, 50% que eu ganhava na prefeitura, trabalhando 30 dias. E preso na prefeitura o dia inteiro, né? Preso sem cabeça para trabalhar. E assim, as oportunidades vão surgindo, nós temos que correr atrás. Uma coisa que eu lembro logo no início das aulas, lá na pós, que você disse um dia, regularize já. O que eu faço? Como eu conheço a região toda aqui, que eu trabalhei muito tempo na área comercial, então o que eu faço? Eu entro lá, clico lá, Adamantina, Flórida, e vou pesquisando. Puta, esse cara aqui tá ferrado, coitado, esse outro aqui. Eu não Esse que falo eu quero. nada, Esse que eu sabe? quero. Eu não falo nada para ele. Eu chego lá para ele, não ofereço serviço, nada, eu simplesmente chego lá assim, ó, você sabe que eu saí da prefeitura, me formei em direito, fiz especialização em direito tributário. Então, direito tributário? O que é direito tributário? Não, direito, problema com a Receita Federal, problema com a Secretaria de Fazenda Estadual, problema com a prefeitura, tudo que for questão de imposto. Eu falei assim, se você tiver algum problema, já sabendo que o cara está até o pescoço Já enterrado, sabendo. Uhum. a parte de folha de pagamento, às vezes se você quiser ver se você está pagando a mais a folha, mas tem isso também? Tem. Aí você dá aquela explanada por cima, para ele também não pegar tudo e ir lá procurar o advogado dele e falar, vê isso para mim, né? Então você deixa aquele ponto de interrogação. Então eu uso o Regularize já constantemente. Eu vejo a Adamantina. Só que o que acontece? Eu não vou lá pegar o cara que deve 500 milhões, eu não vou saber, eu não vou dar conta, eu tenho que saber. Eu pego o cara que deve 50, que deve 80, que deve 100, eu falo assim, ó, daqui um tempo eu sei que eu vou chegar no de 500 milhões, mas enquanto isso eu vou estar nesse aqui. Então eu vou, sabe, eu vou prospectando. O trabalho... É a proporção. O pessoal acha que para começar no tributário tem que pegar justamente um débito de 500 milhões. Não, é o que você acabou de dizer, né, Marcelo? Cada um tem. Existem clientes e dívidas tributárias proporcionais ao tamanho de cada escritório, de cada, Sim, né, possibilidade de atendimento de cada advogado. É o que você falou. Eu estou pegando de 80, 100 mil, mas você está começando o escritório agora, daqui a pouco você vai ter uma estrutura maior, está trabalhando, já está fechando o contrato, acabou de contar que ganhou num contrato 50% que já ganhava na prefeitura, ou seja. Você ganha 50% do que você ganhava e tem todo o resto do dia livre para prospectar mais e logo já fechar outros contratos também. E daqui a pouco você consegue ter uma equipe, você consegue ter outros advogados que vão te auxiliar, que vão ser, né, ou vão ser teus parceiros, e você consegue daqui a pouco chegar no patamar dos 500 milhões. Por que não? Alguém tem que pegar isso também. Mas, claro, eu acho que você está certo, né? O passo o tamanho da sua perna, você que sabe o tamanho da sua perna, né? eu sei, hoje o tamanho e amanhã muda. E uma coisa do curso, naquelas aulas compiladas lá de empreendedorismo, de marketing, você faz um teste na hora de montar uma sociedade de advogados. Sim. Então, eu fiz, já assistindo eu fiz. Eu tinha certeza, o meu ia dar o quê? Você tem facilidade de prospectar. E, assim, um pouquinho de vontade de fazer a parte burocrática. Então, o que eu tenho comigo? Eu falo assim, eu vou prospectar que o dia que eu tiver condições de contratar um outro colega, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ele lá para fazer a parte burocrática. Ó, você vai sentar aí na mesa e vai fazer isso aí. Eu não quero ficar preso. Eu vou trazer cliente. Então, e é uma coisa assim, sabe? É uma coisa que você
você vê, eu já estou pensando lá na frente. O dia que eu já tiver condições, vou alugar uma sala maior, uma casa, vou ter mais gente trabalhando e pronto. Esse negócio que você falou do teste, Marcelo, até para o pessoal entender, né? Gente, o curso de prática tributária é rápida, mas o que acontece? Como eu também sou professora de empreendedorismo jurídico, eu tenho, eles recebem, quem está no curso, recebe curso de aula de empreendedorismo, que ajuda justamente na gestão do escritório de advocacia, para quem já está montando, para quem quer montar, ou para quem já tem um escritório e quer dar uma melhorada no escritório, né? Então, assim, é o que o Marcelo está falando. Eu traço um perfil lá de quem seria você, e se caso você tivesse que ter um sócio, que tipo de perfil esse sócio teria que ter? Porque, por exemplo, muitas vezes a gente escolhe um sócio pela amizade. Ai, Marcelo é tão meu amigo, como churrasco, Marcelo, tomo cerveja com o Marcelo, ele vai ser meu sócio. Daí o que vai acontecer? A gente pode se dar muito bem no dia a dia, como amigos, mas quem sabe o meu perfil como profissional é igual ao do Marcelo. Daí nós dois queremos prospectar e ninguém quer fazer o burocrático, ninguém quer escrever petição. E aí, quem vai fazer a petição? Ou nós dois somos super, né, não gostamos de prospectar, nós dois queremos ficar dentro do escritório só peticionando. Tá, e quem que vai prospectar? Então você tem que pensar num sócio, né, ou um parceiro que ele possa complementar o seu perfil. Mas então é justamente o que o Marcelo acabou de dizer. Ele não quer ficar preso peticionando, né? Ele quer poder voar, é o jeito do Marcelo. Então, quando ele puder ter alguém que vá fazer a parceria com ele, a sociedade, ele quer alguém que seja mais que fique mais dentro do escritório, mais preocupado com a parte, né, mais jurídica, com o controle dos processos, para que ele possa ir para a rua e prospectar. Então, isso é uma dica, que bom que você falou disso, Marcelo. É uma coisa que eu às vezes não lembro de falar nas minhas lives, que bom que você ressaltou isso aí. E tu sabe que para mim também dá certo, Marcelo. Aquilo ali eu fiz o teste, claro que é um teste superficial, não é um teste muito aprofundado, mas a gente consegue traçar o nosso perfil e traçar o perfil do colega. Porque eu conto, inclusive, nas aulas que a minha primeira sócia, a gente tinha um perfil, ela era tributária, eu também era tributarista. Então, assim, às vezes a gente até precisava de alguém com outro conhecimento e não tinha. Por quê? Porque as duas só fazendo tributário, e a gente tinha um perfil muito, a gente não batia muito, até o jeito assim do dia a dia, horário, a gente não conseguia, não tinha uma sintonia assim de gestão do escritório, e acabou dando errado, né? Deu certo por um lado e deu errado a parte da gestão. Então, assim, a gente tem que pensar no sócio para iniciar a carreira. Se eu quero iniciar com alguém que tenha um perfil que complemente, traga coisas melhores ainda para esse escritório. Clientes, dinheiro. E outra coisa hoje até, que eu estava conversando com ela hoje, que a gente vai receber uns honorários aí que fechou um processo depois de 10 anos, e a gente estava falando sobre isso, sobre o objetivo de futuro, quando a gente vai ter um sócio. Qual é o meu objetivo? Ter um grande escritório, ter muitos clientes. Tá, mas isso é o objetivo de qualquer advogado, ter um escritório que tenha cliente, que ganhe dinheiro. Mas a gente tem que ter um ritmo de vida, assim, um objetivo de vida muito parecido, né? Focado. Se um sócio está pensando só na aposentadoria e não quer se esforçar muito, e o outro quer lá, tipo o Marcelo que está aqui, fominha, querendo comer os livros de tributário, estudar cada dia mais, e o outro está querendo se aposentar, não vai dar certo essa sociedade. Marcelo quer expandir. O outro fala, não, tá bom aqui, já estou ganhando 5 mil, já está pagando meu churrasquinho no final de semana. Então, você tem que olhar também o perfil da pessoa, o que ele quer para o futuro, né? Que tipo o que ele quer realmente para ele da vida profissional, na vida pessoal, porque se ele quer se aposentar e você quer ganhar o mundo, aí já começa o primeiro problema, né, Marcelo? Já vai dar a primeira incompatibilidade, né, da sociedade. Sim. Então, fica a dica, não escolha o sócio pela cerveja, pelo churrasco do final de semana, porque para isso você já tem amigos, né? Mantenha a amizade, porque outra, uma das melhores formas de perder um amigo é sendo sócio dele. Né? É muito fácil perder um amigo sendo sócio se você não tiver coisas parecidas em relação à gestão e futuro do que você realmente quer. Então, obrigado por ter... Vou começar a falar isso nas minhas aulas, Marcelo. Eu acabo me esquecendo de comentar sobre essa questão aí. Que bom que você fez o teste. Isso é um ponto muito interessante, sabe? Porque, assim, Letícia, sabe o que acontece? Por exemplo, é lógico, quem está iniciando a carreira agora, a questão até da idade, mas, assim, eu não me apego àquela coisa assim, não, mas eu vou fazer uma sociedade, esse cliente aqui é meu e eu vou ter que dividir. Nada, sabe? Eu penso assim, desde que, quando eu comecei a faculdade, eu já tinha certeza que eu não queria prestar concurso, nunca quis. O que você vai ser? Você vai... Não, eu vou ser advogado. Eu estou fazendo direito para advogado, não estou fazendo direito para concurso. E outra coisa, os meus filhos, eles atuam em área totalmente diferente. Então, por exemplo, eu não penso... Se você perguntar para mim quanto tempo falta para você aposentar, eu não sei. Eu nunca pensei nisso.
sabe? Eu vou trabalhar até o dia que der. Então, o que eu penso? Eu vou montar um escritório, vou ter mais gente trabalhando. Mas aí você vai fazer uma carteira de cliente, eu não estou interessado nisso. Eu vou cuidar daquela carteira de cliente. O dia que eu falar, parei, quem está aqui comigo, carteira de vocês, tal, vamos resolver isso aqui, pronto. Sabe, eu não tenho aquela coisa, eu estou prospectando, então eu entrei na sociedade, aquele cliente veio comigo e aquele cliente é meu, ninguém põe a mão. Sim. Eu acho que aí já começa errado uma sociedade. Então, eu não tenho esse amor, não. Sabe, o cliente é do escritório, Eu não vou ter para quem deixar isso. A gente, às vezes, fala, mas você não pode pensar assim. Mas é uma realidade. Hoje, com a pandemia, nós estamos vivendo uma situação diferente. Então, eu não penso, sabe, vamos trabalhar. Quanto mais clientes tiver no escritório, melhor. Se daqui 15 anos eu falar assim, para mim deu, eu vou continuar no escritório, vou atender alguma coisa, tudo, mas para mim me manter ocupado, mas aquela coisa de correr, sabe? Então, eu não penso muito nisso. E assim, ao contrário, né, de todo mundo quer ter cliente, quer ter a coisa e a sociedade às vezes não dá certo, eu acho que nós temos que olhar muito por esse lado. Porque nós estamos numa situação hoje mundial totalmente diferente. Hoje nós estamos aqui conversando, fazendo uma live, amanhã você pega esse vírus aí, tchau, vai embora. Então, eu acho que o que você pode deixar é o legado, sabe? Poxa, o Marcelo começou o escritório aqui, sozinho, tal, minha família, meus filhos, as áreas são totalmente distintas, eles não têm aptidão nenhuma. Então, isso aí, você acaba, de uma certa maneira, da maneira que você me ajudou com o teu curso, às vezes eu vou ajudar. Eu tenho uma menina lá, onde eu aluguei a sala, ela foi estagiária minha na prefeitura. Ela terminou direito, ela mexe com previdenciário. Às vezes liga algum amigo meu, você faz previdenciário, tal, faço, o que você precisa? Isso. Tem uma menina que trabalha comigo lá no escritório, eu vou passar para ela vai entrar em contato com você. Acabou, sabe? Então, eu acho que isso aí, que está acontecendo... O dia que eu coloquei lá no meu Face, lá, a live da segunda-feira com o Davi, um amigo meu foi lá, parabéns, tal, meu telefone é esse, tal, eu quero saber sobre a aposentadoria. Eu falei, beleza, passei para a menina, falei com ele hoje, o que você precisa saber? Eu preciso saber disso. Então tá, passei lá para ela, tudo, e então, é assim, e esses dias ela me ligou, falou, um cliente quer tirar um carro no PCD. Como que faz isso aí, você sabe? Eu falei, sei. Então, vou te passar para ele. Então, é assim, sabe? E está acontecendo naturalmente. Não é uma coisa forçada, não é uma coisa... É aquilo que a gente conversou aquele dia, né, Marcelo? Eu acho que a gente, quando faz o bem volta Volta. E fazer o bem sem interesse de saber do retorno que aquele bem vai causar, e naturalmente o bem vai voltar. E por isso que eu digo assim, nós como nós colegas advogados, a gente tem que ser mais parceiro, sabe? Porque às vezes eu percebo assim, as pessoas me perguntam, inclusive pensando nisso que você está falando, né? Nossa, mas você vai compartilhar o seu conhecimento e eles vão ser teus concorrentes. Eu falei, não, ninguém aqui para mim são concorrentes, né? E ao contrário disso, eu acho que toda vez que eu consigo presenciar uma situação como de tudo que você está nos contando aqui, assim como você tem outros, né, que estão aqui nos assistindo, que estão começando a carreira, que já são os meus alunos, eu tenho uma alegria imensa de ver, assim, sabe, esse passo, a primeira ação. Eu me lembro quando a Lourdes, por exemplo, me mandou, professora, fechei meu primeiro cliente de execução fiscal, assim, sabe quando a pessoa me diz assim, poxa, fechei meu primeiro cliente, estou abrindo a minha sala, estou indo prospectar, ganhei o meu primeiro contrato, ganhei os meus primeiros honorários. Eu me sinto parte disso, né? Eu me sinto, eu já me engasgo, né? Eu me sinto parte disso porque eu sei que teve um pedacinho de mim nessa situação ali que a gente conseguiu compartilhar, que eu consegui ensinar a prática e que eu consegui passar um pouquinho da minha experiência também, que são 20 anos na área tributária, que fez com que vocês conseguissem, né, com a minha ajuda e principalmente com a ajuda de vocês, que a minha ajuda sozinha não adiantaria de nada, e eu fico muito feliz quando eu vejo isso, né? Então, assim, eu acho que para completar isso que você está dizendo, Marcelo, é que nós sejamos mais parceiros, né, entre colegas, que a gente feche boas parcerias, porque eu acho que quando a gente tem bons parceiros, bons colegas, a gente automaticamente vai ter mais retorno
de alegria, de dinheiro, que é o que todo mundo busca também, e todo mundo vai ter sucesso naturalmente, porque quando a gente está feliz na vida pessoal, a gente está feliz na vida profissional, e a gente está ganhando dinheiro com isso, quem não quer ganhar dinheiro? Todo mundo, né? Então, assim, eu acho que a gente, até para, né, falando, a gente está falando de iniciação, mas agora, para pensar até no fechamento aqui da nossa live, é deixar essa mensagem, né, Marcelo? Que a gente conversa tanto e pensa sempre nessa linha de vamos nos ajudar, gente. Vamos compartilhar, vamos fazer parceria, vamos fechar, né? Estender a mão para o colega aí, porque se ele está me pedindo ajuda, ele não é meu concorrente, gente. Daqui a pouco, né, eu vou precisar de ajuda para alguma coisa, eu estou com uma dúvida, eu vou poder mandar mensagem para esse colega também. Às vezes eu não faço uma área, mas esse colega faz, mesmo tributário. Eu até comentei isso com vocês, eu fechei parceria com um amigo meu que é professor também. Ele tinha muito mais expertise que eu naquela área, então fui lá, fechei, estou dividindo honorários com ele com o maior prazer do mundo, estou super segura em relação ao trabalho. Então, assim, acho que todo mundo ganha, todo mundo cresce, todo mundo aprende e a gente consegue daí realmente, né, Marcelo? Cada dia ter uma carreira mais sólida, um escritório maior, um escritório mais que ganha mais dinheiro. E nem, como diz o Marcelo, para deixar esse legado para quem ficar, não tem problema, né, Marcelo? A gente sabe que deixou um legado pronto aqui para quem ficou e para quem que vai dar prosseguimento a isso que a gente está fazendo. Olha, Letícia, eu vejo assim, ó, tudo que nós fazemos não é em vão, sabe? Então, o que acontece? Assim, ó, nós temos que estar preparados, estudando, porque as coisas vão surgindo. Eu vejo assim, ó, lá na frente, eu ter um sucesso financeiro, ter alguma coisa, vai ser consequência do que eu estou plantando hoje. Eu não vou chegar lá agora, sabe, já sair pegando ação milionária, esse tipo de coisa. Nada, eu estou dando um passo cada vez, estou plantando. Eu sei que tudo que eu almejo, o retorno financeiro, ele vai ser consequência de tudo que eu estou fazendo agora. Então, um dia eu escutei de um funcionário do fórum aqui, e ele falou assim para mim, ele falou assim, quando você for sair da prefeitura, você vai trabalhar dar assessoria para a prefeitura, né? Eu falei, não, eu não tenho essa pretensão, não. Posso dar até uma assessoria tributária, mas não assessoria no geral. Aí, do nada, ele virou para mim e falou assim, ele falou, você vai ser uma pessoa que, se você for trabalhar com prefeitura, você vai ter poucas prefeituras para trabalhar. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque você é honesto. Ele falou assim, assim, político não gosta de gente honesta. Ele usou esse termo, ele falou assim, então você vai ser uma pessoa assim, você vai ter pouca prefeitura, só que as prefeituras elas vão estar bem assistidas por você. Mas assim, uma pessoa que eu não tinha contato, sabe? Eu fiquei olhando para ele assim, aquela coisa, eu também sou meio chorão às vezes, o olho encheu de lágrimas, sabe? Eu falei, poxa, você escutar uma coisa dessa, num meio que você é chamado de ladrão o dia todo, sabe? Então eu falei, poxa, eu falei, eu não sabia que você tinha essa percepção minha. Ele falou assim, não, cara, aqui dentro do fórum, todo mundo, ele falou assim, todo mundo te incomoda lá, precisa fazer alguma coisa, liga pro Marcelo, porque nós sabemos que se puder fazer, você vai fazer. Só não vai fazer se não tiver condições. Eu falei, poxa, fico feliz, ganhei o dia, sabe? Ganhou o dia. Ganhei o dia. Falei, então, assim, essas coisas que motivam a gente a estudar, fazer a coisa certa, sabe? Tá sempre trabalhando, porque a recompensa vem. O que nós estamos plantando hoje, a consequência vem. Seja em trabalho, seja financeira, seja em tudo. Concordo. Então, para quem está iniciando, sabe, é difícil, são realidades diferentes. Eu sei que tem advogados iniciando em São Paulo, é um outro mercado, só que nós temos que se dedicar, sabe? Às vezes tem que estudar, tem que saber, mas eu não tenho contato. Eu também não tinha. Segunda-feira, eu comentei com o Davi, falei, Davi, quando eu comecei a trabalhar com venda, eu falei assim, pensa numa pessoa que... Eu falei, por eu ser uma pessoa quieta fora do meu trabalho, eu falei assim, pensa numa pessoa tímida, envergonhada. Eu falei assim, quando eu trabalhei uma semana com o gerente da área, ele falou, a partir da semana que vem você está sozinho. Letícia, eu passava 3, 4 vezes na frente do cliente e não tinha coragem de entrar.
Não consigo te imaginar assim, Marcelo. Eu falava assim, eu tenho que entrar nesse cara, eu preciso vender, eu preciso ganhar dinheiro, eu saí da minha cidade, vim aqui trabalhar, e aquela vergonha, sabe, aquela vergonha. E quando eu vi, eu estava fazendo, fui promovido, passei a gerente, estava fazendo treinamento de equipe, estava fazendo as coisas, sabe? Só que era o que eu te falava, que eu te falei, eu sempre fui de ler muito, sabe? Eu sempre fui de comprar muito livro. Na época não tinha um curso que nem o do Davi. O que eu fazia? Eu comprava do Reinaldo Polito, lá, oratória. Vou tirar, é verdade, sabe? Aí chegava lá, você aproveitava, você tirava umas dicas, você sempre aproveita tudo que você lê, mesmo não sendo da sua área, você aproveita. E é o dia a dia nosso. Às vezes você está num cliente, o cliente vai te perguntar uma coisa trabalhista, uma coisa, se você dá um norte para o cliente, ele vai falar para você assim, mas qual que é a tua área? É a minha área tributária. Pô, se você soube me responder uma coisa que não é da tua área, de repente na área tributária você vai me auxiliar mais. E assim vai, sabe? A prospecção, Uma o dia a crescente, né, dia para quem está Marcelo? começando. Pode ser que não, pode ser que naquele minuto ali você não tenha fechado nada, mas no momento que você demonstrou algum conhecimento, demonstrou que você é da área tributária, você plantou uma sementinha. Se caso surgir uma demanda da sua área, o cara vai lembrar: poxa, aquele advogado, aquela advogada que eu conversei aquele dia, ele fazia tributária, ela fazia tributária, vou procurar, né? E outra coisa, até eu puxei a orelha do Marcelo hoje, arrumar o Instagram, né, Marcelo? Verdade. Arrumar o Instagram, que é a nossa porta de entrada, é uma porta de Sim, sim. entrada de prospecção também para quem está iniciando, gente. Depois eu vou trazer aqui a gente vai fazer uma live outro dia só sobre a parte de marketing jurídico, que eu quero dar uma ajuda para vocês. Não que seja a minha especialidade, mas assim, até contabilizando com a minha experiência. Só para a gente concluir. Então, galera, eu trouxe o Marcelo aqui porque eu queria que vocês ouvissem do Marcelo, que é uma pessoa que está começando, porque é fácil eu falar e parecer que a professora fala, então é diferente para ela. Não, todo mundo tem um início, todo mundo tem as suas lutas diárias, todo mundo tem a sua forma de iniciar, como o Marcelo mencionou, dentro do seu contexto, dentro da sua realidade. Não tem mais difícil, mais fácil. Depende da sua realidade e da forma que você encara ela, né? Talvez alguns tenham realmente mais dificuldade, mas vai demandar um pouco mais de esforço, um pouco mais de dedicação, mas faz parte da vida. Ficar se lamentando, ficar questionando e ficar choramingando e mimimi, botando a culpa no mundo não vai resolver a vida de vocês. O que vai resolver é realmente você tomar as rédeas da vida e para cima, né? Decidir o que você realmente quer e começar do zero, se for necessário. Para quem está começando em outra área, para quem realmente está começando hoje, começando a advogar, inclusive, para quem nunca advogou. Então, assim, decida o que você quer. E a melhor iniciação, né, Marcela, a maior iniciação para uma prática tributária, a maior iniciação à advocacia tributária é você tomar a decisão em primeiro lugar e você assumir que realmente você é um advogado tributarista e que você está estudando para isso, ou que você vai começar a estudar para isso, e que você vai realmente se apresentar para esse mundo jurídico como advogado tributarista e vai realmente começar a correr atrás dos seus sonhos. Assim como o Marcelo fez, por isso que eu achei que é importante trazer exemplos assim, né, que me rodeiam, assim como o Marcelo tem outras pessoas que são especiais também e estão batalhando tanto quanto o Marcelo. Marcelo, então eu vou te passar a palavra, quero te agradecer de coração, né, pela tua disponibilidade sempre, você é uma pessoa extremamente disponível, sempre retorna imediatamente, né, tudo que a gente pede, está sempre participando, então de coração te agradeço pelo teu tempo, que eu sei que você podia estar nessa 1h13 e agora podia estar estudando. Tá aqui na inclusive, o Davi te deixou um abraço aqui também, a gente acabou não Um lendo. abraço para ele. Te deixou um abraço. Mas olha, meu amigo, muito obrigada, fico muito feliz, né, de ouvir todas essas novidades e tenho certeza que todo mundo aqui vai se inspirar na tua história também. Te deixo a palavra, te agradeço e agradeço toda a galera que está aqui hoje nos ouvindo e passo então a palavra para você. Eu quero agradecer a você, não só hoje, desde lá de trás, que foi aquele dia o recado que eu te passei à noite, para viajando. Então, só para o pessoal entender, se tiver live da Letícia, eu estiver viajando, eu ligo o celular e fico ouvindo. Nem o rádio eu estou escutando mais. Então, mas tudo bem, cada louco com a sua mania, né? E eu queria te agradecer muito por toda essa parceria e vou estar sempre à disposição. E as pessoas que estão que participaram da live, que estão assistindo, o recado que eu deixo, se preparem, porque o mercado está muito rápido. Às vezes a oportunidade cai no colo da gente, assim, sem esperar.
e para isso nós temos que estar preparados. Sabe, hoje eu conversei com um advogado previdenciarista, ele falou para mim que está começando a entrar na área tributária. Eu já, na hora, já mandei para ele, falei, ó, segue aí, @professora Letícia Vogt. Eu falei, tem uma pós-graduação lá de tanta live que tem. Eu falei, foi aquilo que você falou. Ah, mas é da cidade vizinha aqui, pode ser meu concorrente. Não quero saber. O mercado tem para todos. Então, eu quero te agradecer mais uma vez e quem tiver dúvida sobre prospecção, qualquer dúvida, enfim, que eu possa ajudar, eu estou à disposição de todo mundo. E é lógico, quando eu não souber, eu corro atrás de você, né, Letícia, pelo amor de Deus. Então, eu acho que é isso aí que faz uma parceria, eu acho que isso aí dá certo para todos. Com certeza. Marcelo, obrigada, então. Gente, ó, um beijo para vocês. Marcelo, meu amigo, então, muito obrigada. Até a próxima live, né? Em breve. Até a próxima. Tá bom? Ó, Um abraço, Davi. Galera.